Livro Profecias, 3º capítulo, As 3 Revoluções e a Terceira Ideia, primeira parte. Para compreender ainda melhor os princípios expostos nos capítulos precedentes, façamos uma aplicação deles, entre parênteses, que é puro controle aos acontecimentos de nosso tempo, ou seja, observemo-los concomitantemente de 2 pontos de vista, o humano e o das verdadeiras diretivas dadas pelo pensamento e pela vontade da história. Vimos o que são as revoluções. A história recente e contemporânea ofereceu-nos 2 grandes fenômenos desse gênero, a Revolução Francesa e a Russa, colocadas em sua realidade concreta, na perspectiva de espaço e de tempo, partindo de posições e desenvolvidas em condições desiguais, ainda que semelhantes, diferentes nas formas, nos objetivos e nas populações em que atuaram. Podem essas 2 revoluções parecer 2 fenômenos separados, e não 2 fases do mesmo fenômeno. No entanto, foi assim na unidade do pensamento diretivo da história, em que há apenas uma realização a executar, a da evolução, ou seja, da acessão do homem à forma mais livres de vida, mais orgânicas, mais evoluídas. Este é um impulso biológico incessante que nasce da essência profunda da vida, que aspira à subida para regressar à perfeição em Deus. A incondicional supremacia do mais forte e, portanto, os governos absolutos, a organização social, filha da guerra e baseada no domínio e exploração dos povos vencidos até instituição da escravidão. Foram, nos primeiros tempos, uma necessidade biológica proporcionada ao grau de involução da humanidade, da qual nada mais se podia pretender, e a história nada mais pedia. Por isso, deixou funcionar essas formas de vida, as quais, entretanto, com a evolução, se tornavam cada vez menos adequadas e aceitáveis. Havia no âmago um trabalho intenso de amadurecimento escondido e silencioso, que a história oficial vê e registra só quando ele parece visível do lado de fora, no momento de suas explosões. É a esse trabalho intenso que se deve a ascensão contínua das classes inferiores, que querem envolver, tomando o lugar das superiores, logo que estas tenham esgotado sua função de vanguarda do progresso. Isto pertence a todos e todos têm a direito, e nisso tomam parte, cada um com sua função particular, por meio de sua realização pessoal. O verdadeiro fio condutor do longo caminho da história é um irrefreável e instintivo anelo à liberdade, a que todos aspiram e os governos prometem. A humanidade concorda e espera, porque exprime a superação da inferioridade e a libertação da prisão em que caiu o homem, como vimos. É assim que as revoluções, que são os períodos mais ativos da história e mais criadores, renascem continuamente, não só para sacudir o jogo dos poderes constituídos, identificados sobre os resultados das insurreições precedentes, mais velhas e superadas, como também para colocar em lugar daqueles outros governos que sejam baseados em concepções
mais vastas e livres, nos quais seja cada vez menor o número de pessoas que sofra o peso da escravidão e da limitação, e cada vez maior o número dos que gozam a liberdade, a dignidade e os direitos da vida civil. Eis aí, então, o fio que liga as duas revoluções, a francesa e a russa. Em substância, são apenas dois degraus do mesmo processo evolutivo. Sua verdadeira força genética, o impulso que as determinou, estava no âmago da história, ou seja, era um amadurecimento da vida social que se formará através de longa elaboração psicológica dos povos. A ideia preexistente à sua manifestação nos fatos é a causa e a substância das revoluções. O resto é execução quase mecânica. Essa ideia era um dinamite comprimida no terreno, pronta a explodir, porque já pronta e completa. Esperava apenas uma chama mínima que a acendesse. Essa chama podia aparecer e acender a revolução pouco antes ou pouco depois. Aqui ou ali, não importa. As diretrizes da história não importam esses pequenos afastamentos de tempo e espaço, pois nada mudam no essencial, mas somente as modalidades de execução. Quando tudo estava intimamente maduro, começou a pressão, invisível, a tomar forma nos fatos, pois só estes são visíveis a todos e podem fixar o pensamento da história na realidade concreta. Então, começou essa pressão interior a experimentar o ambiente, à procura do ponto de menor resistência, a fim de abrir uma brecha para explodir, e achou-a na França, com o inepto Luís XVI e sua corte corrompida e decaída. Achou-a na Rússia, com o fraco Czar Nicolau e sua aristocracia incapaz e atrasada, assim como nos resultados da Guerra Europeia de 1914 a 1918. Mas estes são pormenores históricos. É verdade que a França de então, como a Rússia de hoje, eram o terreno mais propício para a manifestação do fenômeno. Mas, se esse terreno tivesse parecido a Lures se teriam desenrolado as duas revoluções. Se a ocasião não tivesse apresentado em outro momento, elas teriam aguardado e em outro momento se teriam manifestado. Isso tudo faz-nos compreender que nestas duas revoluções, a Rússia e a França, são dois efeitos, ao invés de duas causas, dois cenários históricos, dois elementos absolutamente não necessários que deram seu colorido ao fenômeno histórico, só por motivos contingentes. Por isso, em sua substância, podem muito bem as da revoluções ser destacadas da França e da Rússia e ser colocadas em seu verdadeiro sentido, que é o movimento mundial, e que não pertence a um povo como monopólio seu, mas a toda a humanidade. A substância era ideia que é universal, e o que a decidiu foi ter ela atingido seu amadurecimento. O feto estava desenvolvido e tinha que nascer, não importa onde. As próprias ideias de Revolução Francesa ferviam na América do Norte e em todo o mundo ocidental.
Se não houvesse essa preparação do mundo de então para aceitá-las, teria sido inútil a revolução, porque ninguém a teria compreendido. E ela não teria podido difundir-se, e muito menos frutificar. E não tendo então uma tarefa, segundo a lógica da história, não teria podido ocorrer. Tanto é verdade que, enquanto a França voltava à monarquia e a Europa à Santa Aliança, os Estados Unidos se apoderavam das novas ideias e as punham totalmente em prática, de tal forma que se poderia dizer que a Revolução Francesa serviu mais para os Estados Unidos do que para a França. Esta, como a Rússia, teve sua função como lança-projéteis. O que interessa é o projétil, que é acompanhado em seu caminho e a sua chegada, ao passo que o aparelho que o lançou é esquecido, desde que perdeu toda a sua importância histórica para o progresso da humanidade, tendo com isso esgotado sua função. O ponto de partida e a causa determinante das duas revoluções foi igualmente um estado de escravidão. Em ambos houve igual esforço de libertação de condições de vida que não eram mais aceitáveis pela natureza humana, dado o nível atingido pelas classes dominantes e o confronto com elas feito, se bem que as classes mais elevadas jamais pensem nisso. Não obstante, realizam uma obra de educação, pois que mostram com seu regime de vida as classes mais pobres que as observam atentamente, as formas de existência mais apurada, as quais, por leis de evolução, os deserdados querem avidamente imitar. Tudo isso faz parte da mecânica da ascensão, que começa das bases materiais, para que destas suba às espirituais. Quando as classes dirigentes formarem uma aristocracia de espírito, a imitação dos inferiores tomará essa outra direção. Mas nenhuma nem outros estão hoje maduros para poder fazer tanto, e cada coisa vem a seu tempo. Na Rússia, como na França, o ponto de partida da Revolução foi um estado de feudalismo com classes sociais separadas em compartimento estanques, hereditariamente fixadas, para sempre inacessíveis por baixo, com privilégios próprios, com um poder central absoluto e a escravidão nos estados sociais inferiores, sem possibilidades de redenção, uma gaiola de ferro sem porta de saída senão pela explosão. Só uma revolução podia sacudir esse jugo, libertar dessa prisão. Assim, os componentes da classe aristocrática foram chamados tiranos, e a revolta contra eles surgiu como um jato de justiça, ao passo que, antes que tivesse sido atingido o novo amadurecimento, o mesmo ato de revolta teria sido considerado o maior crime. O autor de um atentado inócuo, a pessoa de Luís XV, foi esquartejado com grande pompa e concurso do povo. Luís XVI foi guilhotinado diante de todos e ninguém reagiu. Por isso, as despesas feitas por Luís XIV e pagas pela França pela construção de Versalhes não excitaram nenhuma revolta, ao passo que as outras, muito menores, feitas por Maria Antonieta, pareceram um esbanjamento escandaloso. A razão é que Luís XIV desempenhava a função social de criar um modelo de vida mais apurado, antes desconhecido,
um modelo que as cortes europeias imitaram, e o povo olhava para aprender a elevar um pouco mais alto o nível da vida civil. Quando, com efeito, a corte de Luís XV e Luís XVI serviram-se dele só para gozo egoístico, todos gritaram que era escândalo e só pararam quando conseguiram suprimi-lo e abrir uma estrada para eles mesmos, substituindo-se a eles e imitando-os. Se esses foram os mesmos pontos de partida para as duas revoluções semelhantes, devem também ser os pontos de chegada, ou seja, a expansão da ideia nova no mundo, a formação de novas correntes diretivas da vida social, desprendida do país em que nasceu, país que perde seu domínio porque a ideia se torna de todos, e a ideia, como semente lançada ao vento, chega longe e frutífica. Nem se sabe onde, mas exatamente ali se lhes apresenta o terreno propício, enquanto na pátria da revolução só permanecerá a honra de ligar seu nome às páginas da história por meio dela. Se assim foi para a França, é lógico e provável que será assim também para a Rússia. E a ideia comunista, como uma semente levada longe pelo vento, não se sabe aonde chegará e germinará, numa forma que talvez em nada recorde sua origem russa. A ideia é universal, pertence à humanidade. O povo só, porque foi escolhido como instrumento para o arremesso, acredita que a coisa seja sua. Será posto de lado quando não mais servir aos objetivos da vida. O que vale no pensamento da história que dirige o mundo é a ideia e seu desenvolvimento, e não acidentalidades contingentes de sua manifestação e seu desenrolar-se. Em seu progresso, a história tem seus planos pré-estabelecidos e para sua execução vai colhendo os elementos que aos poucos vai achando, prontos e adequados em seu caminho no tempo. Ora, a ideia central, que em seu desenvolvimento constitui o fio condutor da história, aquilo que liga uma revolução à outra, é o supracitado princípio da liberdade, ou seja, de uma libertação progressiva do homem para alcançar formas de vida mais elevadas em todos os sentidos. As aristocracias caminham adiante como antenas, exploram, criam os modelos e as massas, ávidas por imitá-las, as invejam e se põem a lutar para tirá-las do poder e substituí-las nas experiências das novas formas de vida. Através desse jogo de formas e impulsos, desenvolve-se a mecânica da evolução. O motivo dominante, a direção do caminho, os primeiros móveis são sempre os mesmos. Libertar-se da inferioridade para subir em todos os campos, começar-se das conquistas mais elementares, libertar-se da escravidão para atingir a liberdade física, não viver mais acorrentados. A Revolução Francesa quis conquistar a liberdade política, a igualdade de direitos, suprimindo os privilégios e as classes. Todos são iguais diante da lei, que deve ser igual para todos, e não mais leis separadas, de acordo com a situação social. E isto já foi muito para aquela época, mas deixou em pé a desigualdade econômica e formou uma aristocracia diferente,
a do dinheiro, e uma nova classe, a burguesia. Sentiu-se então a necessidade de aperfeiçoar mais a conquista da liberdade, complementando-a sobre outros aspectos ainda não realizados. E nasceu a Revolução Russa para conquistar a liberdade econômica. Mais tarde, veremos como poderá continuar esse caminho e até onde poderá chegar. Mas antes, observemos de perto o fenômeno russo para compreender seu significado. Embora tenha a Rússia dado um grande passo à frente, ao menos como potência industrial, dado o ponto zero de sua partida, representado pelo sistema feudal, cesarista, absolutamente medieval. Não obstante, nos 30 anos aproximados do governo comunista, a Rússia, por mais que tenha querido correr nesse sentido, está ainda longe de ter atingido o nível de vida e de cultura das civilizações ocidentais. Mas o que é pior é que não atingiu sequer a realização que se propusera da proclamação liberdade econômica. Nesse sentido, se o comunismo traiu as massas, o programa da justiça social e dos melhoramentos econômicos corresponde ao instinto daquela ascensão que a vida quer agora realizar. Todavia, sua experimentação até hoje foi infrutífera, e isto o desacreditou diante dos mais inteligentes, mais aptos a compreender o logro de uma exploração de necessidades e instintos. Mas há outro fato: a distância entre o ponto de partida da Revolução Russa, o feudalismo já superado na Europa há muito, e o seu ponto de chegada é uma ideologia que presume um amadurecimento ainda raro no mundo. Isto significa que o comunismo verdadeiro ainda pode realizar-se na Rússia. Aí nasceu apenas para emigrar para outros países, que vai se civilizando e se transformando. Nenhum povo ocidental jamais o aceitará senão à força e transitoriamente, como é ele hoje na Rússia. E a natureza do povo é coisa que nenhum exército e nenhum domínio podem vencer. Podem matar-se os chefes, pode destruir-se o poder, escravizar as massas, transplantar cidades inteiras, mas não se consegue matar um povo. Insuperável barreira demográfica que fica de pé para continuar de acordo com sua natureza. Ora, os povos ocidentais lutaram durante séculos para conquistar a liberdade política e não estão dispostos a renunciar a ela, custe o que custar. Eles fizeram a Revolução Francesa, que a Rússia não quer levar em conta. Sofreram para sair desse degrau, e isso é fruto seu, inalienável. O comunismo russo, acreditando levianamente que pode transplantar-se no Ocidente, não soube a que reações se expõe quando as massas descobrirem a mentira das promessas feitas e, ao invés da liberdade econômica e da elevação do nível de vida, se acharem diante de um sistema de dominação escravista. O próprio instinto de ascender, que agora impulsiona as massas a aceitar o comunismo, quando se vir traído, fará levantar as mesmas massas enfurecidas contra os que as traíram. Ai de quem agride e destrói a vida em seus sagrados objetivos. Ela reage e corrige, mediante contra-revoluções, os erros dos que executaram suas revoluções, ou melhor,
elas as continua, não no sentido egoístico, mas derrubando o que eles fizeram, isto é, endireitando-o no sentido construtivo benéfico, como o que a lei que dirige tudo. Na Rússia sempre foi diferente. Aí as massas jamais conheceram liberdade política. Estão habituadas e treinadas há séculos à escravidão, hábito que o Ocidente já perdeu. Na passagem do regime cesarista ao comunista permaneceu o mesmo fundo escravista, inadmissível alhures, mas tradicional na Rússia. Se lá o cidadão não goza de liberdade política, ele não se queixa muito, porque jamais a teve, portanto nada perdeu. Mas é diferente quando o comunismo sai daquela terra e pretende implantar-se alhures. As nações ocidentais também querem a libertação econômica, mas quando percebem quanto lhe custaria ela com o comunismo, isto é, a perda de uma liberdade mais fundamental e necessária, quando veem que o proclamado bem-estar se reduz de fato a uma forma de escravidão, e que assim, para ter um aperfeiçoamento de liberdade, esta seria de todo perdida, então essas nações só podem rebelar-se. Até hoje, tudo vai bem, enquanto só se trabalha com promessas pela propaganda e a realidade russa está longe. Mas que ocorrerá se passar os fatos e se a realidade russa entrasse verdadeiramente em casa? É este, com efeito, justamente o ponto fraco do comunismo soviético. A ameaça que está iminente sobre os povos e contra a qual se insurgem as reações, as massas inconscientes presas dos demagogos, compreenderão isso amanhã à sua custa, se o novo regime as atingir.